Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui rezar e pedir um filho a Deus, porque eu tinha problemas para engravidar. E Deus me deu uma passagem de Isaías que diz: aquela que é estéril dá à luz a muitos filhos. E lá embaixo falava que meus filhos e minhas filhas viriam nos dromedários, nos camelos, etc. E isso Deus tinha prometido. Agora eu não imaginava que era assim, sinceramente. Em 76, eu fui